Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 mitos que todos os naturais precisam conhecer, desde o uso das paradinhas para o ganho de massa muscular até o erro de treinar sem uma periodização correta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaime de la Madrid e eu sou fisiculturista profissional. Atualmente eu sou o único profissional na melhor federação de fisiculturismo natural do mundo, que é a WNBF. Sem mais delongas, vamos lá. O mito número 1 é: não tem como ficar grande sem tomar substâncias anabólicas. Eu decidi começar por esse tema, que é bem delicado nos dias de hoje, porque eu quero deixar algo muito claro. A primeira coisa é que esse mito parece verdadeiro, porque não é todo dia que nós encontramos pessoas grandes e definidas andando por aí que sejam naturais. Na verdade, nós estamos habituados a ver nos vídeos da internet, quando o assunto é fisiculturismo, aqueles homens e mulheres que estão fortes usam esteroides. Além disso, o uso de anabolizantes é feito por uma boa parte dos atores de Hollywood. Então, essa imagem de homem forte, seco e grande já está no nosso imaginário. Por mais que a gente nem pare para pensar, a gente relaciona com esteroide. Por que tantas pessoas usam esteroide, Jaime? Porque deixa de fato o corpo por fora mais bonito e impressiona. E além do que, desperta a curiosidade de muita gente. Mas se você olhar para a história da humanidade, você verá que antes do invento dos anabolizantes, que surgiu lá na década de 30, ou seja, algo bem recente, temos o registro de diversos corpos muito fortes e definidos. Até então, o modelo de corpo grande eram esses. Steve Reeves, por exemplo, que conquistou um ótimo físico que eu considero fenomenal antes mesmo de serem inventados os esteroides. Tudo bem que ele continuou tendo um ótimo físico depois que eles fossem inventados, muita gente fala que ele usou, mas o ponto é, além deles, existe Max Charles, existe a própria estátua do Mr. Olympia, é um fisiculturista da década antes de 1900. Então, quando a gente se acostuma a ver um determinado padrão, tudo que foge daquilo nos causa certo estranhamento. Hoje, nós estamos acostumados a ver bodybuilders do Mr. Olympia. Lá, o uso de esteroides é necessário e eu não estou querendo desmerecer todos eles. O que eu quero dizer é que não há comparação com um atleta que treina sem o uso dessas substâncias. Como meu colega Ale gosta de falar, o esteroide é apenas a cereja do bolo, se o bolo for de cereja. E eu já vou aproveitar a fala dele para deixar aqui como sugestão de conteúdo. Corram lá no canal do Gabriel Arones e assistam o nosso vídeo, Relato de um Fisiculturista Natural Pro. Pode clicar no link da descrição aqui também. Lá a gente fala mais sobre esse assunto. Mas voltando ao assunto daqui, além de tudo isso que eu comentei, tem outro detalhe que quase ninguém costuma falar, que é o fator genético. Um estudo de 2018 chamado Jane's Whose Gain Loss or Function Increase Skeletal Muscle Mass e tudo isso que você pode imaginar em inglês, que eu vou deixar aqui. Inclusive, você pode traduzir ele, clique em algum link que vai estar na descrição. Ele identificou uma grande lista de genes responsáveis por atuar no crescimento muscular. Os pesquisadores conseguiram manipular mais de 40 genes em ratos de laboratório e o que descobriram foi que todos eles aumentavam a hipertrofia no músculo esquelético. Eles descobriram 3 genes em especial, que é o ASB15, o KLF10 e o TP1. Eles eram mais expressivos no tecido muscular. Isso levou a gente a acreditar que quanto maior a quantidade desses genes no nosso corpo, mais músculo nós teríamos. Junto com esse estudo, temos outro também de 2021 chamado Effects of Genetic Variation and Endurance Performance. E esse estudo analisou não só a performance de cada genética, como também algo que é pouco citado e que é muito importante, que é a suscetibilidade para você sofrer lesões. Você já percebeu que tem gente que sofre muito mais lesão do que o normal? Pois é, isso também faz parte da genética. E esse estudo ele conseguiu identificar justamente que alguns genes têm uma conexão muito forte com essas pessoas que têm uma suscetibilidade de lesão em atletas, inclusive de competição. E eu não quero ficar aqui citando vários artigos acadêmicos. Esse não é o meu objetivo aqui. O que eu quero que vocês entendam é que saber disso tudo evita que você fique frustrado. Não adianta você ficar pensando muito se sua genética é boa ou se é ruim. O que importa é o que você faz com a genética que tem. Mito número 2. Mais treino significa mais progresso. Isso é um mito. E o pessoal que me segue há mais tempo já sabe, está enjoado de me ouvir falar que mais não é melhor, e sim melhor é melhor. O volume de treino para um natural, ele precisa ser controlado de forma estratégica, pois o corpo ele precisa de um tempo para descansar e também tem um limite que você pode render. É muito provável que você já tenha ouvido falar por aí sobre a parte quantitativa do volume, porque ela é realmente muito falada no meio fitness, que nada mais é do que são os números. Mas para quem está começando agora, eu explico em detalhe o que ele é. O volume é o trabalho total realizado na academia. Esse trabalho ele pode ser medido de 3 formas, que são pelo número total de repetições, que seriam séries versus repetições, pelo volume da carga ou tonelagem, que é série versus repetições versus carga, ou pelo número de séries realizadas. Essa última forma de contar o volume, colocando em um treino, é a mais usada,
porque, além de ser mais fácil de contar e mensurar, ela indica um volume menos relativo e mais preciso ao ser contabilizado e ajustado em um planejamento. Mas é aí que está o segredo, que quase ninguém conta. Não basta apenas focar no volume de treino, na quantidade de repetições, mas sim na qualidade de tudo isso. Se pergunte, como está a qualidade do seu volume de treino? Quais foram os exercícios escolhidos, a técnica realizada, o nível de experiência e a intensidade colocada em cada repetição em cada série? Em um estudo recente de 2018, 3 grupos de homens experientes realizaram 9, 18 ou 27 séries totais de rosca direta. Além disso, fizeram também remada curvada e puxada para tentar estabelecer uma relação dose-resposta entre o volume de treino e a hipertrofia muscular. Apesar de todos os grupos terem obtido um crescimento muscular, aquele grupo com o volume moderado, ou seja, 18 séries totais na semana, obteve um aumento significativamente maior da espessura dos grupos musculares do que os grupos de baixo ou alto volume. Isso faz a gente pensar se de fato mais treino corresponde a mais resultado. A resposta que chegamos através de vários estudos e principalmente da prática é que não, isso só passa de mais um mito que muitos infelizmente ainda acreditam. Mas, na maioria das vezes, não é melhor, às vezes, menos é mais. Mito número 3. Menos de 6 repetições trabalha só força e mais de 6 trabalha apenas hipertrofia. Você deve ter ouvido falar que menos de 6 repetições é apenas para força e acima disso já entraria naquele range de hipertrofia. Será que isso é mesmo certo se pensar? Bom, na realidade não. A resposta é, temos hipertrofia muito parecida em um range muito grande de repetições. Entre 6 e 30 repetições podemos ter. Isso depende, claro, da carga utilizada. Se você estiver utilizando 30% da carga máxima que você é capaz de utilizar para uma repetição e chegar próximo da falha muscular, os resultados serão muito parecidos. Já quando o assunto é força, realmente os resultados se mostraram melhores com uma faixa de repetição mais baixa, até porque é nessa faixa de repetição mais baixa que você trabalha com mais carga. Ainda por cima, a gente está falando de um atributo específico. Há uns 4 meses atrás, eu havia comentado sobre esse assunto, mas como é algo que eu percebo que tem muita gente errando, nunca é demais voltar a falar dele. Agora vejam essa tabela aqui. Ali na faixa de 65% do meu RM, eu já teria que fazer aproximadamente 15 repetições para chegar até a falha. Mas então, Jaime, quantas você precisaria utilizando 30%? Olha, não sei te falar exatamente quantas, mas seriam muitas repetições. Aliás, quantas mais repetições, pior fica a nossa percepção da falha muscular. Em compensação, com menos repetições, eu posso obter o mesmo resultado com menos trabalho e ainda por cima estimula a minha força. Então, trabalhar com cargas intermediárias altas é muito mais produtivo para a maior parte das pessoas. Então, quantas repetições eu vou fazer, Jaime? Quem é meu aluno já sabe essa resposta. Trabalhe até 6 repetições em alguns exercícios e de 8 a 12 em outros. Não há necessidade de trabalhar com mais do que isso, em quase todos os casos. Mito número 4. O fisiculturismo natural atrapalha na produção de testosterona. Quem fala esse tipo de coisa e dissemina essas ideias mentirosas não tem um pingo de conhecimento sobre fisiculturismo natural ou fez tudo de forma muito errada. Como eu já falei no começo desse vídeo, o fisiculturismo natural existe há muito tempo. Eu tenho atletas que já debutaram há muitos anos e seguem competindo de forma natural, e eu te garanto, não existe riscos para o eixo hormonal. Eu compito há mais de 4 anos e meus hormônios estão saudáveis, eu estou saudável, e eu recebo uma porrada de comentários de gente me acusando de fazer uso de esteroide, inclusive. É bem simples. Para competir em alto nível, eu me submeto a testes de polígrafo, urina e sangue. O fisiculturismo natural, por conta da sua metodologia, treinamento, como é feita a nutrição, na verdade contribui drasticamente para o aumento da testosterona de forma natural. Se existe algum atleta natural com problemas hormonais, é muito provável que ele decidiu copiar a abordagem de um atleta que não é natural, com um planejamento muito mais agressivo, que na verdade só é possibilitado pelo uso de drogas. Então não caiam nessa mentira. Mito número 5. Para manter o shape, eu só preciso continuar treinando de maneira constante. Parece loucura isso ser um mito, né? Na verdade, se você é natural e conseguiu conquistar um shape legal, e agora só está pensando em manter esse shape, a má notícia que eu tenho para você é que não é assim que vai funcionar. Acontece que, abre aspas, um corpo orgânico, quando recebe estímulos constantes, responde a eles de forma decrescente, fecha aspas. Isso significa que você não vai manter a sua massa muscular treinando com o mesmo peso, as mesmas repetições e a mesma série que vem fazendo. Na verdade, o único momento que você tem para dar aquele sinal para o seu corpo que você precisa de mais músculo ou manter a sua massa muscular é durante o treino. Se você não buscar essas pequenas melhoras, um pequeno progresso ao longo do tempo, você vai acabar regredindo. Mas não acaba por aqui. Eu tenho notícias boas também. O natural tem uma facilidade muito grande em conservar a sua massa muscular quando comparado com uma pessoa que atingiu determinado resultado, utilizando esteroide. Além disso, essa questão de ter um objetivo, uma meta sempre desafiante, é o que vai fazer você ter alegria para ir treinar, ter aquela motivação, aquele ânimo. Tudo que vem fácil, vai fácil. E por hoje é só, pessoal. A mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é que você não abdique da sua saúde só para ter um corpo musculoso, um corpo legal. A vida não se trata disso. E eu aposto que você é mais esperto do que o Homer Simpson, que falava direto: "Este é um problema do Homer de amanhã." É mesmo, é?
Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, compartilha, deixa aquele like, assiste, se inscreve no canal para ver mais conteúdo desse estilo. Tamo junto e até o próximo.